Pergunta Internauta. E hoje nós vamos entrevistar o professor de matemática Nelson, que dá aula aqui no Integral para as turmas do F1 e F2. Nelson, muito obrigado por aceitar o nosso convite e o convite dos internautas. Prazer é meu. Mais que a galera pediu, eu estou aqui para satisfazê-los. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Rayane Ferreira, que pergunta: qual é a história do seu nome? Olha, a história do meu nome é o seguinte, os meus pais vieram bem do interior para cá. E uma família, né, os acolheu assim muito bem, eles tinham uma mercearia, né, naqueles primeiros momentos de dificuldade. E o dono dessa mercearia chamava Senhor Nelson. Então eles quiseram homenageá-lo com esse nome. Lucas Silva Bicalho pergunta: como e em qual faculdade você formou? Eu me formei na faculdade FUON, né, de Formiga, né, e fiz duas pós-graduações. Uma também em Formiga e uma na PUC Betim. Uma em matemática específica, outra em educação matemática. Formou em matemática? Em matemática. A Nina Studes pergunta: como decidiu ser professor? Olha, eu tive professores maravilhosos, até, confesso, até mais ou menos, até no segundo ano, segundo grau, ainda tinha dúvidas. Mas eu tinha professores, principalmente o professor de história, que se chamava professor Fernando, que ele fazia a gente viajar nas aulas. Então, eu me percebi e percebi meus amigos também tão, assim, interessados. E eu venho de uma família, né, minhas tias, professoras lá do interior também, aí sei lá se estava no sangue, e eu gostei muito desse envolvimento. Aí quando eu estava, né, no meio do segundo ano, eu defini, eu quero ser professor. E foi por influência de bons mestres que eu tive. A Lala RBB pergunta: por que você gosta de dar aula? Eu tive um professor também de química, que eu achava o maior barato. Ele, além de professor, ele tinha uma outra profissão até bem rentosa. Mas ele falava o seguinte, que ele gostava de ser professor porque ele não envelhecia. Porque todo ano ele estava no meio, né, da juventude, aprendia gírias novas, né? Então, sempre ele estava trabalhando com uma remessa nova de alunos, né? Então isso o desafiava e fazia com que ele sempre estivesse atualizado, e ele tinha razão. É muito interessante, a gente fica no meio deles e a gente acaba que, apesar do tempo, né, a gente não perde assim a vontade, né? E igual o nosso diretor fala, eles têm um brilho assim que realmente entusiasma a gente. Sim. E foi por aí que eu trilhei. Felipe Pereira pergunta: como o Nelson começou a dar aula no Integral? Cara, a história foi muito interessante. Eu trabalhava no Senai, né? Que era exatamente uma escola onde o Ernst já havia trabalhado. Aí eu fui convidado para uma entrevista com o Ernst. E na verdade eu não estava muito afim, porque eu estava passando por um momento assim meio complicado. Eu lembro direitinho, parece que era um termo de namoro, sei lá, uma coisa, mas eu vi, foi no final do ano. E teve uma coincidência, o diretor falou a mesma coisa: também estou passando por esse, mas o trabalho é bom, a gente trabalhar, a gente, né, esquece essas... Aí eu falei assim: não, então você me dá as férias, o material para mim estudar, tal, para mim... Aí ele: não, você tem o seu tempo. E foi assim, uma entrevista muito tranquila, né? E eu acho que eu já conhecia meu trabalho do mesmo lugar onde ele havia passado, né? Acho que as indicações eram boas. Aí deu certinho, eu estou aqui um tempão. Que é a pergunta da Joyce Freitas: quanto tempo você dá aula aqui no Integral? Já vai fazer 24 anos. E para ser sincero, assim, eu nem percebi. Acho que foi exatamente pelaquela outra pergunta, sabe? É tanta novidade, tanto que não tem jeito a gente cair na mesmice, né? E o tempo passa rapidinho, né? Aí a gente tá numa maratona já pensando numa oficina e vice-versa, e viaja, aquela coisa toda. O tempo passa e estou aí, 24 anos.
Lucão Mate pergunta: qual o maior desafio em ser professor de matemática? Olha, na minha opinião é o seguinte, é porque a matemática carrega um estigma, sabe? Sei lá, do passado, ela era muito punitiva. Então a gente pega às vezes alunos lá do 6º ano que nem teve a matemática mais específica assim, já chega que é difícil, ou seja, é quase impossível, é coisa, né, do além. Então, para a gente quebrar isso aí, mostrar para eles o tanto que ela é bonita, o tanto que ela é linda, o tanto que um desafio matemático dá uma satisfação para a gente, eu acho que essa é a parte. Quando a gente consegue quebrar, sabe, esses medos, essas barreiras, aí ela flui com mais tranquilidade. Mas eu acho que o maior desafio é tirar algumas imagens do passado que a matemática causou. E você tem conseguido fazer esse desafio, né, muito bem, né? Que nas 2 últimas edições da Olimpíada de Matemática, 2 alunos seus conseguiram medalha de bronze, né? Para você como professor, como você vê o resultado do seu trabalho e no desempenho deles? A gente fica muito grato, né? Mas eu acho que o maior mérito é deles, porque principalmente aqui, foi exatamente no primeiro ano, né? Era uma novidade, né? Então, os exercícios da Olimpíada são bem diferentes dos exercícios do livro didático, entendeu? Então, com certeza, teve um empenho legal deles, muito. Então, eu fico satisfeito por eles, né? Então, eu espero que isso aí passe a fazer parte mesmo do desejo deles, para a gente ter mais medalhistas, porque eu acho que mesmo as menções honrosas, né, com o currículo pessoal deles, vai ser de grande valia nesse futuro próximo deles. Com certeza. Marcele Duca pergunta: 2 retas paralelas se encontram no infinito? Olha só, acho que Einstein fala isso, né? E o Belchior também, então eu acredito. Quando ele fala, seu infinito sou eu. Então, acho que quando o poeta entra no meio, eu acho que é verdade. Com certeza. Nina Studes pergunta: se você tivesse outra profissão, qual seria? Eu gosto muito, sabe, de construção, sabe? Casa. Eu me sinto realizado às vezes, até na minha casa mesmo, meus irmãos, quando eu vejo alguém construindo alguma coisa, sabe? É uma impressão assim de progresso. Então a construção, ela me atrai, eu acho que eu iria por esse caminho, que não deixa de ter números, né, de cálculos, né? Mas essa parte do ver as coisas acontecerem, se transformar, ela me atrai muito. Bacana. JF Privado pergunta: o que o Nelson faz fora da escola? Olha, o tempo do Nelson é muito curto, porque eu trabalho em outra escola também, né? Eu estou na vice-direção de uma outra escola, então é muito trabalhoso, né? E a gente sempre leva coisas para casa. E a nossa escola, como é uma escola de projetos, a gente precisa de preparar muita coisa. Mas nos momentos, né? Eu sou uma pessoa normal, eu gosto de futebol, eu tenho namorada, eu tenho meus filhos, né? Sempre que possível eu gosto de viajar, adoro viajar. É umas coisas de uma pessoa comum, mas porém é mais restrito, né, pelo tempo. Já que você falou de futebol, Matheus Ribeiro 12 pergunta: por que você escolheu o Botafogo? Olha só, o meu pai, ele era um cruzeirense fanático, muito fanático. Então quando o Cruzeiro perdia, na minha casa era muito triste, ele ficava muito chateado, sabe, o clima não era legal. Aí quando menino, eu acho que eu imaginei assim, pô, se eu for torcer pro Cruzeiro, será que vai ser assim? Os meus irmãos moram no Rio de Janeiro, então desde cedo eu vou visitá-los, né? E uma vez me levaram para assistir um treino do Botafogo. Eu fiquei encantado com a camisa, sabe aquela? E também o tal a estrela solitária, acho que uma parte poética, né? E Garrincha, aquela coisa toda. Então, acho que me encantou. E é um time assim, que ninguém hostiliza. Ele é o América aqui de Minas. É o segundo time de todo mundo. Aí eu fui pela tranquilidade mesmo. E eu gosto muito mesmo do Botafogo, é de verdade. Vai, acompanha os partidos do estádio. Quando eles vêm aqui, por exemplo, parece que dia 14 agora de julho ele vem com o Cruzeiro.
Aí eu e meu filho já estamos combinados, nós vamos lá assistir. Ele é cruzeirense e eu vou ver o Botafogo. Mas a rivalidade só em campo. Sem problema, nós não temos isso. Felipe Diniz 05 pergunta se você sente saudade do F2 do ano passado. Olha, a gente sempre sente saudade porque a gente fica 2 anos junto, né? Então a gente vai conhecendo algumas intimidades, né? E esse pessoal daqui são muito carinhosos, cara. Aí o bom é que a gente mata a saudade nos corredores, né? Mas foi uma turminha assim muito legal. Gostei muito deles mesmo. E espero que tenha sido recíproca. Tá certo, Nelson. Muito obrigado por responder as perguntas do nosso internauta. Eu deixo agora o espaço para você mandar uma mensagem para eles. Aí, turma, eu agradeço demais pela lembrança, né? E sempre que vocês precisarem, como vocês vão crescendo, né? E todas as vezes que vocês me verem no corredor, vocês podem ficar muito à vontade, que eu tenho um carinho muito especial por vocês, tá bom? E gosto muito de estar aqui na escola e vendo vocês cada dia mais, como se diz, fazendo sucesso, né? E tudo de bom para vocês. Certo, muitíssimo obrigado. E até a próxima edição do Pergunta Internauta. Até lá. Valeu, turma.